Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é satélites. Vamos entender melhor esse tema? Objetivo da aula e habilidades BNCC: relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas. Habilidade 2: investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram o sistema de comunicação humana. O que é um satélite? Nós sabemos que satélites são aqueles corpos que orbitam um planeta. Nós temos os satélites naturais, como a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Mas nós temos também os satélites artificiais. Eles são fabricados pelo ser humano com alguma intencionalidade, ou de monitoramento, ou de observação, transmissão. Então, esses satélites vêm com a proposta de ser útil ao nosso dia a dia, à nossa tecnologia, e a partir disso, novos avanços são observados na construção desses satélites. Portanto, satélites artificiais são equipamentos construídos pelo homem que, após serem lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra. Quais são os tipos de satélites que nós temos? Satélites meteorológicos, satélites de observação do universo, satélites de comunicação, satélites de uso militar e satélites de monitoramento. Como que se dá a construção de cada tipo? Para que serve? Qual a distância que eles estão? Vamos entender melhor esse tema? Satélites meteorológicos. Aqui nós temos satélites de previsão do tempo. É possível, através desses satélites, observar mudanças na corrente, qual é a quantidade de nuvens que está sobre uma determinada região. Você auxilia tanto na previsão do tempo, vamos relembrar, previsão do tempo é aquela condição do tempo por período curto. É observado em uma semana, no máximo 15 dias. Vai chover? Não vai? Qual é a temperatura? E também nós temos o clima, que é aquela característica que é medida ao longo de muitos anos, que se faz uma média e estabelece. O clima de Imperatriz possui tal característica. Portanto, todo esse estudo relacionado a tempo e clima é feito a partir dos satélites. Portanto, satélites meteorológicos, usados para monitorar o tempo e o clima da Terra, formação de nuvens, luzes da cidade, queimadas. Será que nós estamos observando a partir desses satélites nuvens de fumaça? Como que está caracterizadas as queimadas em determinado bioma? Ao aumento dessas nuvens, ou as nuvens de chuva estão sendo formadas na região? Como que eu posso observar questões de poluição também a partir desses satélites? Extremamente úteis ao meio ambiente. Efeitos da poluição em determinadas regiões. Essa medição é feita através da concentração de gases. Esses gases podem ser levados a diferentes regiões. Consequentemente, você tem a medição e a observação desses satélites em diferentes regiões. Aurora e tempestade de raios e poeira. Aqui também nós temos a questão da eletricidade, eletrização. Qual é a formação da tempestade caracterizada para aquele local? Tem algum risco de tempestades? Como está a formação dos raios? Quem faz essa observação são esses satélites. Superfícies cobertas por neve e gelo e os limites das correntes oceânicas. Podemos observar como está o aquecimento global. Está tendo derretimento das geleiras, desprendimento de alguns pedaços? Essas regiões podem ser observadas e também contribuir para a preservação do meio ambiente nesse sentido. Satélites de comunicação, esses são os satélites mais conhecidos. Como que chega o canal da internet, o sinal da internet na sua casa? Como que chega aquela informação através da TV, o rádio? Como isso é possível? Aqui nós temos satélites, que são os tipos mais conhecidos e distribuem sinais de telefonia, internet e televisão. A maioria usa a órbita geoestacionária. O que é órbita geoestacionária? Esse satélite ele segue o movimento de rotação da Terra. Portanto, ele está sempre na mesma posição, observa sempre a mesma posição da Terra. Então, todo satélite de comunicação segue essa órbita, esse movimento da Terra. A sua distância está a 36 mil quilômetros de altitude, apontando sempre para o mesmo lugar, justamente devido à sua órbita. Satélites de uso militar. Aqui nós temos satélites de alta precisão. Era justamente desenvolvido para a proteção de territórios.
Pensa você, um país em guerra, precisa conectar, precisa se informar em relação ao território inimigo. Então aqui nós temos equipamentos com câmeras que funcionam no infravermelho, o que possibilita a identificação de alvos no escuros, alvos que estão camuflados. Consegue fotografar territórios com grande precisão. A partir desses satélites também é feito o monitoramento de áreas degradadas. Então satélites militar também são muito utilizados para um outro tipo de satélite que nós temos, que são satélites de monitoramento. Esse satélite tem como missão monitorar o território. Ele carrega câmeras que registram imagem com diferentes resoluções espaciais. Exemplo, satélites que monitoram o desmatamento. Aqui nós temos o instituto no Brasil chamado de INPE. O INPE ele faz a medição, o acompanhamento de como está o desmatamento, entre outras funções, aqui no nosso país. Como que está o desmatamento da Amazônia em relação aos anos anteriores? Está acontecendo algum tipo de desmatamento agravado em relação a períodos anteriores? Então, esse satélite auxilia nessa observação, auxilia na produção de dados para que o Instituto faça as suas observações. Satélites de exploração do universo são satélites que carregam telescópios para observar objetos celestes. Então, como que nós podemos observar o que acontece no espaço? Através de telescópios. Mas esses telescópios precisam ser carregados por satélites. Aqui nós temos a imagem do telescópio Hubble, extremamente importante para o início da exploração espacial, das imagens que foram feitas na época. Hoje nós temos o James Webb, que também está fazendo imagens extremamente importantes para descobrir questão das nebulosas, das estrelas, como que acontece tudo, as tempestades nos planetas. Então são imagens extremamente importantes que estão sendo produzidas por esses telescópios, que foram carregados inicialmente por satélites. O satélite de exploração tem uma faixa óptica visível ou bandas de infravermelho ou até ultravioleta. Alguns equipados com detectores para localizar e medir fontes de raio-x e também raios gama. Estudo do fluxo de partículas no espaço. Então perceba que esse satélite de exploração do universo consegue detectar várias ondas eletromagnéticas, raio-x, raio gama, infravermelho, que são ondas que se propagam sem a necessidade de um meio material, se propagam no vácuo, por exemplo. Sputnik 1, o primeiro satélite lançado. Ele foi lançado em 4 de outubro de 1957 pela União Soviética. Aqui nós temos o início da era espacial. Os russos, a União Soviética na época, conseguiram fazer essa grande conquista a partir do lançamento desse satélite. Foi responsável não só pelo início da corrida espacial, mas também marcou o início de uma nova era da humanidade. Aqui, a partir desse ponto, nós temos o desenvolvimento da tecnologia espacial de observação. Então foi a partir desse satélite que houve essa corrida espacial e, consequentemente, a era tecnológica de observação. E no Brasil, será que nós temos satélites tão importantes assim, que fazem a observação? O primeiro satélite brasileiro projetado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi lançado em 1993. Ele ainda, até hoje, faz parte da operação de coleta de dados do nosso país. Um grave problema relacionado às atividades espaciais é o lixo espacial. Grande quantidade de foguetes são lançados, objetos ficam em órbita, e o que acontece? Quem faz a retirada desse lixo espacial? Ele não é retirado, ele fica em órbita. Então observe essa imagem impressionante da quantidade de lixos que nós temos em volta do nosso planeta. Desde 1957, que é considerada o início da era espacial, nós temos o lançamento desses objetos. A Agência Espacial Europeia estima que mais de 900 mil objetos sem nenhuma utilidade estão em volta do nosso planeta. Qual é o problema do lixo espacial? Riscos para futuras missões e também risco para a comunicação. É claro que é muito difícil que um objeto desse chegue à Terra, mas o grande risco é relacionado às atividades que vão ser futuras, atividades de exploração espacial, as pessoas que estão em órbita fazendo algum estudo. Então, consequentemente, você tem um grande problema relacionado à velocidade que esses objetos estão em órbita. O lixo espacial engloba qualquer peça ou resto deixado no espaço. Aqui nós estamos falando em restos de veículos, até restos de manutenção, ferramentas.
Qual é o problema relacionado a esse objeto? A grande velocidade. Ele gira em torno de 28.000 quilômetros por hora, ou seja, um objeto desse é considerado um projétil se chegar a atingir uma pessoa ou um outro equipamento. Os resíduos espaciais são classificados em... Nós temos aqui carga útil, que são fragmentos como resultado da deterioração de satélites. Então, quando esse satélite acaba sendo não mais utilizado e parte dele se fragmenta, nós temos o que chamamos de carga útil. Foguetes, restos dos estágios utilizados nas missões em órbita. Os foguetes de antigamente, todos não tinham a devolução, ou seja, ficaram em órbita, e esses objetos ainda estão acumulados. Objetos relacionados às missões, até as ferramentas que foram perdidas pelos astronautas que lá deixaram, também é caracterizado como resíduo espacial. Qual é a solução? Nós precisamos que as observações sejam feitas, que as missões sejam enviadas, mas nós também precisamos nos preocupar com o lixo espacial. Qual é a solução? Aqui nós temos, por exemplo, a reutilização. Observe a imagem, aqui nós temos o lançamento do foguete pela SpaceX e perceba que, após o seu lançamento, parte do foguete retorna à base, geralmente a base no oceano. Então, a reutilização é quando foguetes que são lançados retornam intactos à superfície, a parte quando se tem apenas um estágio que é enviado. Aqui nós temos também o laser, que consiste em parar os fragmentos vaporizando a sua superfície. Outras soluções para o lixo espacial: mudança na órbita, o perigeu dentro da atmosfera, autodestruição, a programação de vida útil. Se eu sei que esse objeto não vai ser utilizado posteriormente, por que não programar a sua destruição? Isso facilita o controle desse objeto. Passivação, baseia-se em eliminar as fontes de energia do satélite, provocando a sua destruição. Vamos realizar alguns exercícios? Observe a tirinha. Um cometa, os animais observando, né? Zupt, lixo espacial, era só o que faltava. Descreva os riscos representados pelo acúmulo de lixo espacial em missões futuras. Observe os animaizinhos achando que era um cometa, que era um objeto espacial, entre aspas, natural, quando vê um lixo espacial que chega à Terra. Quais são os problemas relacionados a esse lixo? O lixo espacial representa um risco para satélites ativos e naves espaciais tripuladas, no espaço devido à alta velocidade que alcançam. São considerados verdadeiros projéteis. 2. Sobre o satélite de comunicação, assinale a alternativa correta. Letra A. Usado para monitorar o tempo e o clima? Letra B. É o satélite que carrega telescópios para observar objetos celestes? Letra C. Distribui sinais de internet, telefonia e televisão? Ou letra D. Produz imagens sobre formação de nuvens, luzes das cidades e queimadas? Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Satélite de comunicação distribui sinais de telefonia, internet e televisão. 3. É o satélite que carrega telescópios para observar objetos celestes. Letra A. Satélite de monitoramento. Letra B. Satélite de observação espacial. Letra C. Satélite militar. Ou letra D. Satélite meteorológico? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Satélite de observação espacial. 4. Um extraterrestre que observasse a Terra veria alguns sinais de atividade exercida por um organismo muito ativo, o Homo sapiens, ser humano. Ao redor do planeta há um cinturão de resíduos cósmicos, satélites, restos de naves espaciais. Nos oceanos, ilhas de lixo e plástico flutuantes decorrentes da atividade humana marcam a paisagem. De acordo com o texto, ao observar a Terra, um extraterrestre verificaria que: letra A. As intervenções humanas alteram profundamente o patrimônio natural somente? O avanço tecnológico é utilizado para impedir a degradação do meio ambiente? Ou letra C, em consequência da corrida espacial, espaços inadequados são observados para depositar o lixo produzido na Terra? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, em consequência da corrida espacial, nós temos espaços inadequados que estão sendo observados a deposição desse material produzido aqui na Terra, justamente para as missões espaciais. Agora eu tenho uma dica para você. Filme Interestelar.
Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Esse filme fala sobre tecnologia, sobre a corrida espacial, sobre a observação de astros, e ele está disponível no Amazon Prime Video, por exemplo. Bem, alunos, essa foi a nossa aula sobre satélites. Espero você em uma próxima.